E aí, tudo em ordem? Deixa eu te fazer uma pergunta daquelas que a gente não faz em voz alta. Você já se pegou ignorando o celular, mesmo ele vibrando ali na sua mão? Aquela campainha tilintando, você olha o nome na tela e por um instante o corpo inteiro grita um sonoro não. Não é preguiça nem falta de tempo. Pelo contrário, é algo que bate bem no fundo da gente e que, na luz da psicologia profunda de Carl Jung, tem um nome e um significado. Se isso já rolou contigo, fica comigo que juro, este vídeo pode dar uma virada de chave na sua cabeça. Já aproveita e se inscreve no canal, para a gente continuar explorando esses mistérios da alma juntos. Sabe, a gente tende a encarar esses pequenos gestos do dia a dia como bobagens, né? Mas Jung, o grandão da psique, dizia que nada que fazemos de forma repetida e meio inconsciente é um acaso. Cada atitude, por menor que seja, é um sussurro da nossa alma, um pedacinho da gente que busca ser ouvido. Já senti na pele esse incômodo. Aquele toque de telefone parecia um soco no estômago, um peso no peito. Não era medo nem vergonha, mas uma voz lá de dentro dizendo: "Poxa, agora não. Simplesmente não dá." Foi só depois de mergulhar nos livros de Jung que entendi. Esses comportamentos estranhos são como um mapa, um portal para o que ainda está embaçado dentro de nós. E o que está por trás de tudo isso? Bem, Jung falava do inconsciente pessoal, aquele porão da nossa mente onde guardamos todas as memórias, sentimentos e experiências que, por algum motivo, a gente simplesmente joga para escanteio. Agora, imagina que aquela ligação que você ignora seja, na verdade, um reflexo de algo que está trancado lá, nesse porão invisível. Não é a chamada em si, mas o que ela carrega de bagagem. O mestre nos ensinava que tudo que a gente empurra para longe, seja uma pessoa, um tema espinhoso ou uma emoção braba, ganha uma força danada. E ele volta. Às vezes como uma ansiedade sem pé nem cabeça, outras como uma irritação que não sai do peito, ou então, com a forma de um comportamento que a gente mal entende, como a aversão ao barulho do celular. É como se a gente estivesse batendo o pé lá de dentro dizendo: "Não quero ser invadido, não quero ter que reagir agora." E a pergunta que fica é: por quê? Talvez você tenha aprendido em algum ponto da sua vida que estar sempre disponível só te trazia dor de cabeça. Talvez as suas relações passadas estivessem sempre recheadas de cobranças. O que Jung nos mostra é que todo comportamento que se repete não é à toa. Ele tem uma raiz simbólica. Não é que você seja antissocial. É, na real, uma manobra de proteção para a sua psique, uma busca por um equilíbrio interno. É um jeito da sua alma dizer o que está precisando de atenção. Já reparou como o simples toque do celular pode te esgotar, como se fosse um sugador de energia? Para algumas pessoas, essa sensação é mais do que um cansaço bobo. Parece uma invasão de privacidade, não do seu tempo, mas da sua energia mais vital. Pois é, isso pode ter a ver com um dos arquétipos de Jung, figuras primordiais que moram no nosso inconsciente coletivo. E um deles, talvez o mais incompreendido da turma, é o eremita. O eremita não é um bicho do mato. Ele é aquele que se afasta do barulho do mundo para poder ouvir o som da própria alma. Ele não foge da sociedade, mas busca o silêncio para mergulhar fundo em si mesmo. Ele é o buscador, o sábio que sabe que a vida corrida e barulhenta, vivida só para fora, adoece. E, meu amigo, o celular, com seu tilintar constante, é o maior símbolo do mundo externo. Quando você o ignora, pode ser a sua alma lá no fundo, acionando o eremita. Ela está pedindo uma pausa, um silêncio, um tempo para si. Ninguém na sociedade de hoje tem espaço para o eremita. Somos cobrados para estar online 24/7, para responder rápido, para sermos produtivos. Mas Jung nos alertou que uma vida assim é perigosamente desequilibrada. O que muitos chamam de isolamento, ele via como um chamado sagrado da alma. E esse chamado pode se manifestar de várias formas: uma sensação de sobrecarga, um vazio no peito, ou sim, o incômodo diante de um celular tocando. Escute isso com respeito. Pode ser o eremita na sua porta pedindo para você não abrir para ninguém por um tempo. Já sentiu o corpo reagir ao celular antes mesmo da sua mente pensar?
O peito dá aquela apertada, a respiração fica curta e vem um cansaço súbito, como se o aparelho fosse uma pedra pesada. Bingo! Isso é um complexo emocional sendo ativado. Jung falava que esses complexos são núcleos emocionais, pedacinhos da nossa psique que ficaram congelados em traumas e experiências mal resolvidas do passado. É como se a gente tivesse um botão de alarme lá dentro. Se lá atrás você foi muito cobrado ou viveu sob uma pressão constante, hoje o som de uma ligação pode, sem querer, apertar esse botão. O seu corpo entra em alerta. Você não ignora a ligação por ser preguiçoso, mas porque um complexo foi ativado e tomou o volante. Jung dizia que quando um complexo assume o controle, a gente deixa de ser a gente mesmo e a parte ferida reage. E o mais doido é que esses complexos não somem com o tempo. Eles precisam ser reconhecidos, olhados de frente. Daí, a próxima vez que o celular tocar e você sentir essa reação, respire. A sua mente pode estar ouvindo o toque, mas seu corpo pode estar revivendo uma história antiga. E aí, você também tem a sensação de que para atender o telefone precisa vestir uma máscara? Num instante, você está em paz, tranquilo, e no outro, tem que se tornar a versão funcional, simpática ou forte que a ligação exige. Para Jung, essa máscara é a persona, o papel que a gente representa na sociedade, a versão de nós mesmos que é mais aceitável e eficiente. E não há nada de errado em ter uma persona. Todo mundo precisa de uma para navegar o mundo. O problema começa quando a gente se perde atrás dela e esquece quem é de verdade. Atender o celular, muitas vezes, é ter que vestir essa máscara na velocidade da luz, sem a energia ou a vontade de fazer isso. O incômodo surge quando a sua essência se recusa a atuar. Jung ensinava que quanto mais a gente força a persona, mais sombra a gente cria, mais desconforto e rejeição a gente acumula lá no fundo. Com o tempo, essa repulsa se manifesta. O telefone toca e você simplesmente se fecha. Não é preguiça. É o seu inconsciente gritando: "Não quero vestir a máscara agora, quero ser eu." Se você tem resistido a isso, saiba que essa pode ser a sua alma se reconectando com sua essência e rejeitando o convite forçado para um papel que não te cabe mais. Você já teve a sensação de que, ao tocar o celular, algo dentro de você simplesmente não quer se mostrar? Essa resistência pode ser a voz da sua sombra. A sombra é o lado de nós que a gente esconde, a mala sem alça da nossa personalidade, com sentimentos, medos e traços que julgamos ruins. A gente esconde tudo isso no escuro para manter uma boa imagem, mas a sombra nunca some. Ela continua agindo nas nossas atitudes e escolhas. Quando o celular toca, é um convite para a exposição, e se sua sombra tem medo de ser julgada, ela vai resistir. Esse bloqueio pode vir como um medo de conflito, vergonha ou raiva reprimida. Jung dizia que, para nos tornarmos inteiros, precisamos reconhecer e acolher a sombra, não fugir dela. Isso não significa ser uma pessoa ruim, mas aceitar que todos temos um lado escuro. Da próxima vez que sentir a resistência, pergunte a si mesmo: que parte de mim tem medo de aparecer agora? O que eu estou escondendo? Essa pergunta é a ponte para integrar a sombra e, finalmente, atender o telefone não por obrigação, mas como alguém que conhece e aceita os seus próprios limites. E por falar em limites, já pensou que ignorar o celular pode ser um ato de individuação? Jung chamava de individuação o processo de se tornar quem realmente somos. E sabe o que é fundamental nessa jornada? O silêncio. O celular é o rei do ruído. Quando você escolhe não atendê-lo, você está, sem querer, respeitando a necessidade de silêncio da sua alma. É uma pausa na loucura do dia a dia. Um tempo para ouvir a voz que está dentro de você. Cada ligação que você ignora pode ser um convite para uma escuta profunda, um recolhimento estratégico para que a sua alma tenha tempo de se alinhar. O eremita, a persona, a sombra e os complexos. Todas essas partes de você precisam de espaço para se harmonizarem. Então, quando bater a vontade de não atender, veja isso como um sinal de que você está cuidando da sua integridade, criando espaço para crescer e se tornar quem você é de verdade. Esse silêncio, por mais simples que pareça,
é uma ferramenta poderosa de transformação. Depois de tudo isso, tá claro que evitar o celular não é só falta de educação ou preguiça. É um chamado profundo da alma. É um sinal de que algo dentro de você, seja o eremita pedindo silêncio, a persona cansada da máscara, a sombra buscando aceitação ou o complexo pedindo cura, precisa ser respeitado. O celular é uma janela para o inconsciente. Honrar seus limites é o primeiro passo para cuidar da sua energia e estar verdadeiramente presente quando for a hora. A individuação não acontece sem a coragem de olhar para dentro, e essa jornada começa em pequenos gestos, como respeitar o seu próprio ritmo. E agora, para fechar, quero te fazer uma pergunta. Você está se permitindo ouvir a sua alma? Se a resposta for sim, então você já está no caminho. Se você curtiu essa jornada e quer continuar explorando sua mente, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa de uma pausa. É só o começo da nossa conversa sobre a vida por trás do celular.